Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje estamos de volta com um tema novo: milagres e a ciência. Como é que é a relação da ciência com os milagres? Será que a ciência mostra que eles não existem? Ou será que é uma questão mais filosófica? Se querem saber a resposta, fiquem aqui, porque vamos já passar ao episódio de hoje. Relembro que se o tema da relação da fé com a ciência é algo que vos interessa, não se esqueçam de pôr gosto, subscrever e partilhar o nosso canal. Podem também deixar-nos os vossos comentários através da caixa de comentários do YouTube ou então enviar para o e-mail que disponibilizamos para esse efeito. Mas sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com mais um episódio, desta vez sobre milagres e leis da natureza. Eu sou o Gonçalo Andrade e aqui comigo hoje tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá, Gonçalo, tudo bem? Está tudo bem. Contigo? Também tudo ótimo. Então, nós hoje vamos falar aqui da relação dos milagres com a ciência, não é? Que é uma relação que muitas vezes é vista como profundamente incompatível, não é? Aliás, não existente, não é? É com a mesma relação entre a água e o azeite, não é? Mais ou menos. Exato. Parece que a ideia que muitas vezes se passa, e é um bocadinho isso que vai servir aqui de ponto de partida para o nosso episódio de hoje, é a ideia de que, tudo bem, isso dos milagres é uma coisa que as pessoas antigamente acreditavam, não é? Porque não tinham instrução. Mas a partir do momento em que a ciência se desenvolveu e nós começámos a compreender o mundo, a perceber melhor como é que ele funciona, a partir do momento em que temos o método científico, isso deixou de ser necessário. E o que aconteceu foi que a ciência mostrou que os milagres, de facto, são impossíveis e não podem simplesmente acontecer. E quando há um milagre, é porque estamos a ver alguma coisa mal, não é? Portanto, no fundo, isto é a ideia que muitas vezes que se tem. Mas isto é uma ideia um bocado estranha para nós, cientistas cristãos, e para muitos cientistas ao longo da história, e mesmo hoje em dia, não é? Sim, é mesmo isso. Eu acho que é preciso distinguir mais uma vez aquilo que é a opinião comum, não é? A opinião comum do cidadão na rua, daquilo que é o pensamento mais sofisticado, o pensamento mais intelectual acerca destes conceitos e como nós gostamos sempre muito de tentar fazer aqui neste Café Ciência e Fé, é elevar o nível, não é? É trazer estes temas para um discurso rigoroso e ver se realmente a opinião comum sobre estes temas, neste caso sobre o tema dos milagres, se essa opinião comum passa o escrutínio aqui do raciocínio e da razão. Então, mas basicamente, o que é que nós, enquanto cientistas, fazemos, não é? Enquanto cientistas, nós vamos à procura das leis da natureza, e essas leis da natureza que nós procuramos e que por vezes encontramos são, no fundo, regularidades que acontecem sempre, não é? Isso não mostra o facto destas regularidades acontecerem sempre que os milagres não podem acontecer? O que é que estamos aqui a fazer? O que é que se passa aqui? Bem, o método científico, não é, que está mais do que provado pela excelência dos seus resultados ser uma forma muito importante de compreender uma parte muito grande da realidade que nos rodeia, não é? O método científico exclui por motivos de método, exclui o conceito de milagre. Ou seja, os cientistas procuram as regularidades da natureza, não introduzem o conceito de milagre porque precisamente estão a olhar para o comportamento habitual da natureza, e por isso o método científico, quando exclui os milagres, é por uma questão metodológica. Não é que a ciência tenha provado que milagres não existem. É assim que o cientista, não é? Não leva o milagre na sua mala quando vai fazer o seu trabalho de manhã. Portanto, no fundo, quando alguém nos diz que a ciência mostra que os milagres não existem, está um bocadinho a pôr as coisas ao contrário, não é? Porque, no fundo, uma pessoa, para fazer ciência, parte do princípio que eles não existem para poder ter as regularidades da natureza e estudá-las, não é? Mas isto é um pressuposto do método, não é algo que o método mostre que é assim. Porque, aliás,
Se nós pensarmos um bocadinho, se um cientista estivesse a estudar um determinado fenómeno e estivessem a acontecer milagres, não era possível encontrar as regularidades da natureza, porque essas regularidades da natureza não se estavam a verificar pelo facto de estar a acontecer um milagre. Tal e qual. O cientista procura causas que sejam impessoais, não é? Causas naturais, mas isso faz parte do seu método, não é? Se o método do cientista é procurar causas naturais, não devemos ficar surpreendidos se ele não encontrar causas sobrenaturais. Não é? É uma questão de método. Exato. Se calhar, para contextualizar um bocadinho, se calhar podemos integrar isto, está a pensar na visão cristã do mundo, não é? Porque, no fundo, a maneira como nós vemos, na maneira como o cristão vê o mundo, não é? Portanto, Deus é o Criador, não é? Que coloca a criação em existência e faz isso através de dois tipos de causas, não é? Portanto, no fundo, há dois tipos de causas a atuar no mundo. Existem as causas primárias, não é? Que é Deus a manter as coisas em existência diretamente. Existem as causas secundárias, que é aquilo que nós entendemos por leis da natureza, que são coisas que não têm intervenção direta de Deus, não é? Mas que é simplesmente a natureza comportar-se de acordo com os princípios que o próprio Deus lá colocou, Deus, mas que o próprio Deus lá colocou, mas que não intervém diretamente para que essas regularidades se mantenham. E, portanto, do ponto de vista cristão, nós temos precisamente esta estrutura de pensamento que nos permite, por um lado, entender que, existem leis, porque é Deus que é racional, que criou as coisas e que estabeleceu essas leis e é fiel a essas leis, portanto, mantém-nas em funcionamento. Por outro lado, o mesmo Deus que estabeleceu estas leis e que as mantém em funcionamento pode fazer uma intervenção extra que, no fundo, faz com que essas leis não estejam no seu regime de validade, não é? Portanto, ou até talvez, em vez da palavra intervenção, até poderíamos dizer suspensão, não é? O próprio Deus que mantém estas regularidades a atuar em cada instante pode, se quiser, suspendê-las num determinado local e num determinado tempo para transmitir um certo sinal. E por isso eu acho que podemos fazer aqui uma pergunta, não é? Para começar por esclarecer o primeiro equívoco. É muito habitual pensar-se que um milagre viola as leis da natureza, não é? Ou que entra em contradição com as leis da natureza. Mas será que é assim? Será que é assim que os cristãos entendem milagre? Acho que poderíamos começar com uma definição cristã de milagre e perceber que essa definição não implica nenhuma violação de leis da natureza. Antes pelo contrário. Então, nós, nas nossas notas, nós tínhamos ido aqui buscar uma... Vamos a uma fonte. À fonte, uma das fontes, não é? Melhores. Que podemos assim, escolhida mais ou menos ao calhas, não é? Entre as fontes... Nada ao calhas, mas... Sim, se calhar os nossos ouvintes já sabem que quando nós falamos em fontes cristãs, tipicamente isso quer dizer São Tomás de Aquino, não é? Somos um bocadinho facciosos. Somos um bocado facciosos, mas enfim. Não, às vezes também são outras, mas é assim uma das mais... Sim, quando nós não queremos perder muito tempo e queremos ir a uma pessoa que sabe o que está a dizer, vamos a São Tomás de Aquino, não é? Tipicamente. Exato. Então como é que São Tomás de Aquino define o milagre, Gonçalo? Bom, aqui, de acordo com o que ele diz no seu livro da Suma contra os Gentios, ele diz no livro 3, questão 101, que essas coisas que às vezes acontecem divinamente fora da ordem comumente estabelecida nas coisas, geralmente são chamadas de milagres. Pois nós maravilhamos-nos com algo quando, vendo o seu efeito, não conhecemos a causa. Portanto, a origem da palavra milagre vem desta questão da maravilha, não é? Sim, do admirável, do maravilhoso. Algo que nos maravilha, exato. Devem ser chamados de milagres aqueles eventos que acontecem graças ao poder divino fora da ordem comumente observada das coisas. Portanto, no fundo, quando nós estudamos as leis da natureza, uma lei da natureza verifica-se quando só existem causas naturais a atuar. Alguém dizia que as leis da natureza é aquilo que se verifica quando a natureza é deixada a si mesma. Não é? A si mesma, não é? Portanto, esta ordem comumente observada das coisas que fala São Tomás de Aquino é o que hoje em dia chamamos leis da natureza, não é? Exato. Uma lei científica. Exato. E essas leis são verificadas quando só existem causas naturais. Quando
porque assim o entende, não é? Deus, que é o Criador, resolve atuar de forma extraordinária, introduz uma causa sobrenatural, e pelo facto de existir uma causa sobrenatural, as leis, como já não temos exclusivamente causas naturais, as leis da natureza estão fora do seu regime de validade. Sim, já não são suficientes para explicar o fenómeno. Já é algo diferente que surge. Exato, e é nestas condições que nós dizemos que aconteceu um milagre. E acho que há aqui uma analogia que nós podemos fazer mesmo dentro do puramente natural, não é? Que é a questão, por exemplo, se nós pensarmos, não sei quantos dos nossos ouvintes é que estão familiarizados com as leis de Newton, mas, por exemplo, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, o que nos diz é que se não existem forças a atuar sobre um corpo, então a velocidade dele mantém-se constante. Portanto, se a soma das forças que atua sobre um corpo é zero, a velocidade dele mantém-se constante num referencial inercial. E, obviamente, o que é que nós temos aqui? Pronto, é claro que existe a noção de referencial inercial, isso tudo não vale a pena entrarmos por aqui, mas esta lei parte do pressuposto que a soma das forças que atuam no corpo é zero. O que é que acontece se a soma das forças não for zero? Portanto, o que acontece é que existe uma aceleração. Portanto, a velocidade do corpo deixa de ser constante, passa a ter uma variação. Mas seria um bocado... Pronto, aqui seria um bocado estranho nós dizermos que quando existe uma força... A primeira lei... Foi violada. É violada. É um bocado estranho. É um bocado violenta, sim. Essa linguagem. Sim, é uma linguagem um bocado violenta. Ou seja, a primeira lei continua a existir. Ela simplesmente está fora do seu regime de validade. Certo, exatamente. Porque introduzimos um âmbito diferente. Não é? Exato. Introduzimos uma situação que foge àquilo que são as condições de validade da lei. Neste caso é a mesma coisa, só que em vez de estarmos a falar da primeira lei de Newton, estamos a falar das leis da natureza como um todo, portanto, no seu conjunto, não é? Que pressupõem que só existem causas naturais, e estamos a introduzir uma causa externa às causas naturais, que lá está, sobrenatural vem daí, não é? Fora da natureza, ou acima da natureza. Acima da natureza, não é? E pronto, isso faz com que as leis deixem de ser válidas e possam acontecer coisas que por definição não aconteceriam normalmente. Não é? E a palavra lei, Gonçalo, a palavra lei que os cientistas do começo do século XVII e do começo do final do século XVII, no caso do Newton, que utiliza esta expressão de lei, será uma palavra escrita por acaso? Será que estes cientistas chamaram as suas leis por acaso, porque era uma palavra bonita? Ou será que estas leis não apontam para um legislador? De facto, não. E é um bocadinho... Por vezes é um bocadinho estranho, se calhar à luz, nos nossos dias, quando olhamos para estes cientistas do passado, como por exemplo o Newton, porque hoje em dia criou-se, por algum motivo que acho que nem eu nem tu compreendemos muito bem, criou-se esta ideia de que na cabeça do cientista não pode... Não liga bem a parte da ciência com a parte da religião. Mas se nós olharmos para o passado, isto é uma coisa... Isto é uma coisa do nosso tempo. Portanto, nunca foi assim no passado. E se olharmos, por exemplo, para Newton, muitos dos seus trabalhos não foram, apesar de ele ser mais conhecido pela física e pela matemática, muitas das coisas que ele fez foram na teologia e até na alquimia, mas foram coisas que não são, à luz dos nossos dias, temas exclusivamente científicos. E, portanto, Newton e muitos outros cientistas tinham esta profunda convicção de que se existem regularidades na natureza é porque existe um legislador. Existe alguém que coloca as coisas a funcionar de forma regular. E precisamente por haver esta visão da existência do legislador é que se chamaram às leis da natureza, vem daí. E quem tiver dúvidas do que nós estamos aqui a dizer pode ir aos Principia Matemática do Newton, eu acho que é a 3ª edição, e lá mesmo no final vem um capítulo inteiro de sabor teológico em que o Isaac Newton só fala de teologia, não? E só fala de Deus. Portanto, não há qualquer dúvida que estes pais da ciência moderna, quando falavam em leis, estavam a pensar em Deus legislador. Não há qualquer dúvida. A palavra não foi escolhida por acaso. Exato. Já agora podemos também aqui, Gonçalo, citar aqui outra
outra figura que comentou sobre este tema das leis e sobre este tema de Deus já um século depois, ou 2 séculos depois, estamos a falar já do século XIX, o matemático e o físico George Stokes. George Stokes é conhecido daqueles que tiveram aulas de físico-química, que ainda tiveram lembrado das leis de Stokes. Não, e é conhecido por causar muitas dores de cabeça aos alunos de cálculo 2. É só aos maus alunos. e aos de mecânica de fluidos, porque de facto teve aqui uma série de... Mecânica de fluidos, sim, exatamente. uma série de contribuições. Mas o que é que ele dizia a propósito disto? Ele diz aqui uma frase que eu acho sempre estupenda, porque é muito clara. O Stokes, penso já no final da sua carreira, deu algumas aulas sobre teologia natural, não é? Que é esta questão de procurar compreender a revelação de Deus através das coisas naturais. E numa das suas aulas de teologia natural, ele diz algo deste género acerca dos milagres. Diz ele: admita-se a existência de um Deus pessoal, e a possibilidade de milagres decorre imediatamente. Se as leis da natureza são mantidas de acordo com a vontade de Deus, aquele que as quis pode querer a sua suspensão. Portanto, a fonte é a mesma, não é? Quem gera as regularidades na natureza é o mesmo que depois gera pontualmente a suspensão dessas regularidades, não é? Vem tudo do mesmo sítio. Vem tudo da vontade de Deus. Não faz sentido nenhum falarmos em milagres se não existirem leis da natureza. Aliás, na visão cristã, isto é um ponto central, não é? Porque sem leis da natureza não se pode falar em milagres, porque não existindo regularidades, tudo é milagre, não é? Então, como tudo é milagre, nada é milagre, não é? O milagre é sempre definido, não é? Com base a uma certa uniformidade, não é? Quando Moisés abre o mar para os hebreus atravessarem, não é? Quer dizer, pressupõe-se que o mar está lá, não é? E que a água está lá no sítio dela, não é? E que só sai com alguma razão muito extraordinária, não é? Ou seja, existe sempre algo de natural, não é? Que é o pano de fundo no qual o milagre se vai desenrolar de forma dramática, não é? Exato. Aliás, não seria milagre se acontecesse normalmente. Isso, por acaso, é uma coisa que penso que já referimos num outro episódio, que é, por exemplo, a questão a questão da oração e por vezes os milagres que acontecem de cura e coisas desse estilo, não é? Às vezes há pessoas que tentam estudar a relação, por exemplo, entre a oração e o aparecimento de milagres, e as pessoas perguntam-se: então, mas se foi de facto um milagre, porque é que não existe uma cura sempre que se reza, não é? Porque é que duas pessoas diferentes rezam pela cura e uma recebe a cura e outra não é? Porque é que não acontece sempre? Precisamente porque os milagres vêm de um agente livre e não seguem leis da natureza, é que se chamam milagres, não é? Porque se sempre que eu rezasse por uma coisa, essa coisa acontecesse, é porque não era um milagre, mas era uma lei da natureza. E aqui entra aquela distinção entre as causas impessoais, que são as leis da natureza, não é? E as causas pessoais em que intervêm pessoas, não é? Quando uma criança pede um favor a um pai, não é como uma lei da natureza, não é? O pai não obedece sempre matematicamente. Depende de onde é que a vontade do pai ou da mãe está virada, não é? E Deus é um pai, não é? É o pai, não é? O pai de toda a criação, e por isso, quando tu dizias, e bem, que uma pessoa reza, está a fazer um pedido a Deus. E Deus pode ou não concedê-lo, não é? Não estamos a falar de uma coisa mecânica, de um processo que o ser humano controla, não é? É um pedido a uma pessoa. Exato. Sim, e os motivos para aceder ou não ao pedido, isso será algo que iremos discutir noutro episódio, se calhar, porque mas o principal é isto, é que se trata de facto de um agente livre, não é? E repara que se sempre que nós rezássemos acontecesse um milagre, seria porque existia uma lei da natureza. Podíamos desconfiar, sim, que havia uma lei por trás. Exatamente. Que existia uma lei por trás que nós não conhecíamos. Porque, imagina, se sempre que eu bato palmas, a luz da minha sala se liga e a seguir desliga, eu não vou concluir que a luz da minha sala ligar sempre a seguir às palmas é um milagre, não é? Há um processo, há um mecanismo. Sim, existe um processo que eu posso não conhecer. Portanto, alguém montou um sistema que detecta o som das palmas, por exemplo, e que faz ligar o interruptor.
Portanto, seria a conclusão a tirar, porque pelo facto de a luz ligada se seguir sempre às minhas palmas, isso mostra que existe uma regularidade e, portanto, mostra que tem que existir uma explicação natural. Tal e qual. Enquanto aqui não estamos de todo nessa situação. E eu já tenho ouvido esta objeção, Gonçalo, que é mais ou menos nestes termos. Pois, mas Deus não pode fazer milagres, porque o próprio Deus, se ele criou o universo com estas leis, ele não pode contradizer o que ele criou. E faz lembrar um bocadinho aquela passagem do livro do profeta Daniel, em que o profeta Daniel está a contar como o rei dos Medes e dos Persas, o rei Dario, a certa altura queria tomar uma decisão dentro da sua esfera régia, não é? E foi confrontado pelos seus ministro do rei, não é? Acusado de dizer, mas não promulgaste tu ao rei uma proibição? Ou seja, é um bocadinho ridículo. No fundo, é como se nós pensássemos que agora de repente vamos poder chegar ao pé de Deus e dizer, como te atreves, tu que és o Deus, não é? Que criaste o universo com leis, a fazer agora suspensões ou milagres. Quer dizer, isto é completamente absurdo, não é? Deus não está preso às leis que resultam da sua própria vontade divina. Quer dizer, é uma tolice, não é? Mas esta objeção muitas vezes também se costuma ouvir, não é? Que é uma contradição do próprio Deus, não é? E existe aqui uma diferença entre o rei que volta atrás, pode voltar atrás com a lei que estabeleceu, e Deus que mantém a lei na mesma, mas põe uma causa sobrenatural que faz com que ela não esteja no seu regime de validade durante algum tempo. Mas se Deus quisesse, podia simplesmente acabar com a lei, também é verdade. Também é verdade. Mas pronto, de facto, mas existe aqui uma diferença, não é? Existe esta percepção de que, como estavas a dizer, que o legislador não pode voltar atrás. Se ele tem poder para fazer as leis, também tem poder para... Sim, quem é que é o legislador, afinal? Exato. É um bocadinho isso. Mas eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás ao que tu estavas há pouco a dizer, Gonçalo, acerca daquilo que são as causas primeiras e as causas segundas, para pormos aqui mais alguns conceitos também de teologia, para clarificar as ideias. A vontade de Deus é soberana. Deus é omnipotente, Deus é o Criador, Deus é que mantém tudo em existência. Mas há duas formas pelas quais podemos compreender a vontade de Deus. Há a vontade, como se pode dizer de forma mais rigorosa, a vontade ordinária ou habitual. Nessa vontade divina, Deus mantém o cosmos em existência. É desta vontade habitual de Deus que nós podemos deduzir quer as causas primeiras nas quais Deus mantém tudo em existência, quer as causas segundas, não é? Que são os processos causais que são próprios daquilo que Deus criou. E, portanto, isto é o que é habitual, não é? E é o pano de fundo. É o contexto em cima do qual nós vamos tentar compreender o que é esse fenómeno extraordinário que é o milagre. Por isso, o milagre resulta da vontade extraordinária, não é? Portanto, ao contrário da vontade ordinária, a vontade extraordinária que Deus exerce num determinado momento e num determinado local, e, portanto, são atos de vontade excepcional e não habitual. E Deus, por algum motivo, pretende suspender ou até ir além das leis da natureza para nos transmitir algum tipo de sinal, não é? No fundo, é sempre esta característica de que o milagre tem uma característica de sinal, tem que ser observada por nós e tem que ter um motivo, não é? O motivo, tipicamente, é passar-nos uma mensagem ou credibilizar uma autoridade, tem sempre um objetivo por detrás, para no fundo... Porque lá está, é neste confronto que o milagre traz, neste contraste, melhor dizendo, neste contraste que o milagre traz com o que acontece habitualmente, que vai estar esse aspecto maravilhoso, não é? O do sinal, não é? Que nos faz parar e pensar, não é? Nós podemos aqui pensar na ressurreição de Cristo. Nós sabemos que os mortos continuam mortos, não é? Esse é o contexto, esse é o pano de fundo, não é? Quando de repente os primeiras testemunhas, primeiros cristãos, se deparam com essa situação absolutamente bizarra de um morto voltar a estar à frente deles em carne e osso, é aí que surge, é que eles são confrontados com o milagre. É nesse contexto de que os mortos, supostamente, e é assim que é, habitualmente, não regressam à vida, não é? E mais uma vez, não é? Em todos os exemplos de milagre, nós temos algo que é admirável, não é? Espantoso, precisamente porque rasga com aquilo que é o habitual, não é? Com aquilo que é a vontade habitual de Deus, e que tal forma é regular que até é possível em ciência fazer leis para representar essas regularidades de forma matemática, não é? Exato. Portanto, aqui neste exemplo, mais uma vez, não é? Uma pessoa dizer que Cristo não pode ter ressuscitado porque
Porque os mortos não as ressuscitam. leis da natureza dizem que os mortos não ressuscitam, é pôr a coisa ao contrário. Ao contrário, não é? É precisamente um milagre, porque os mortos não ressuscitam. É por isso mesmo que é por isso mesmo que é um milagre. É por isso mesmo, senão... Não, o que faz é partir do princípio que é estar a ir ao contrário, porque está a pegar na ciência que parte do princípio que os milagres não existem para fazer o seu método, para dizer que a ciência nos diz que aquilo não pode ter acontecido. Exatamente. Agora temos que... Pronto, mas há aqui alguns pontos de atenção que nós também temos que fazer, não é? Obviamente nós estarmos a dizer aquilo que estamos aqui a dizer, que acreditando em Deus os milagres são possíveis, isto não significa que cada vez que nós ouvimos um relato do milagre, aquilo que vamos fazer é acreditar e ir atrás, não é? Portanto, calma, sim. há aqui coisas obviamente que nós sabemos, precisamente pela distinção que estivemos a dizer entre vontade ordinária e vontade extraordinária, não é? Que o que acontece a maior parte das vezes é que não existe milagre nenhum, na maior parte das coisas, não é? Sim. Na maior parte das experiências do nosso dia-a-dia. O milagre é raro. Milagre é raro. Sim, o milagre é uma coisa rara e por isso, e em parte por isso é que também nos admira tanto, não é? Exatamente. Eu acho que temos que evitar os dois extremos, não é? O extremo de dizer é impossível que Deus altere o curso habitual das coisas, não é? Isso é um extremo, para partir para outro extremo, que é o de acreditar que praticamente tudo é milagre, não é? Porque se fizermos isto estamos a desbaratar o próprio aspecto do sinal, não é? Porque o milagre é suposto ter um sinal. Se a certa altura o milagre se banaliza e tudo é miraculoso, não é? Para já não é necessário, porque se há explicações científicas, não precisamos de buscar explicações miraculosas, não é? E se o fizermos, estamos a desbaratar o aspecto importante do milagre enquanto sinal. Sim, não, e acho um bocadinho como diz São Paulo, não é? Temos que olhar para as coisas e analisá-las, e pesar tudo e analisar para ter a certeza do que é que... Cada caso é um caso também, não é? Sim. E não ir buscar respostas miraculosas quando aquilo que é exclusivamente natural explica o fenómeno, não é? E portanto, é um bocadinho... Era o que estavas a dizer, não cair em nenhum dos dois extremos, não é? O extremo de sempre que se ouve qualquer coisa achar que aconteceu mesmo e que é milagre, e o extremo de dizer que os milagres são completamente impossíveis, não é? Estar no meio é que está a virtude. No meio é que está a virtude e no fim também ter a certeza de que temos que olhar para cada caso de forma muito particular, perceber quais são as testemunhas que presenciaram esse milagre, quantas são, se elas são testemunhas mais ou menos independentes, se o seu testemunho é credível, se o sinal que elas transmitem é um sinal que é compatível com a nossa visão da realidade. Nós também temos sempre que comparar, muito bem, esse sinal que supostamente é miraculoso, será que ele é digno de confiança? Será que ele, por exemplo, para um católico é coerente com o que a Igreja Católica ensina, com o que Jesus ensinou? Porque se não for, provavelmente podemos desconfiar de que esse sinal não é bom, não é? Que é um sinal que não contém nele verdade, não é? Portanto, nós depois temos que pesar, quer com critérios humanos, quer com critérios sobrenaturais, espirituais, não é? Temos que pesar todos estes alegados milagres e ver cada um deles caso a caso, não é? Mas se calhar há aqui um ponto de partida mais básico, não é? Eu não sei se contigo isto já aconteceu, Gonçalo, a mim já me aconteceu algumas vezes, esta situação um bocadinho exótica de estar a discutir milagres com quem é ateu. O ponto de partida para falar sobre milagres, o ponto essencial de partida, não é? Só se pode discutir se um determinado fenómeno é ou não um milagre se quem está a fazer essa discussão, não é? Aceitar que Deus existe. Porque quando se aceita que Deus existe, então os milagres são possíveis. E então podemos ir discutir caso a caso, não é? Agora, se estamos a falar com uma pessoa que é ateia e por isso diz que Deus não existe e por isso diz que não há milagres, não é? É um pouco estranho estarmos a discutir milagres específicos, não é? Com uma pessoa que à partida diz que a probabilidade de milagre no ateísmo é zero, não é? Sem Deus não há milagre, não é? Mas isto acontece muito. Muitas vezes nós damos por nós a ter conversas um pouco estranhas, não é? Diálogos surdos, não é? Exato. É assim, como estávamos a dizer, eu acho que existe um certo nível de ceticismo que é saudável ter. Um nível saudável de ceticismo para também não sermos apanhados em coisas que não têm credibilidade, não é? Existe uma certa prudência que se deve ter em relação a estas coisas e deve-se estudar bem o caso e analisar antes de tirar uma conclusão.
Mas, de facto, é uma coisa que acontece que quando... Se estás a falar de um determinado milagre com alguém que, filosoficamente, tem uma posição filosófica que diz que os milagres são impossíveis, essa pessoa nunca vai aceitar que ele possa ter acontecido. Sim, e, pronto, é obviamente o caso dos ateus, não é? Porque se o ateísmo for verdade, então os milagres são impossíveis, simplesmente. Sim. A pessoa tem que ser, são apenas pelo menos... fenómenos desconhecidos, não é? São fenómenos desconhecidos, não é? Sim, são fenómenos desconhecidos. Eu não sei, posso não saber porque é que aquilo aconteceu, mas algum dia hei de descobrir, a ciência há de explicar, não é? Esta é a postura que o ateu muitas vezes tem, mas não é que seja a explicação mais razoável, simplesmente as suas convicções filosóficas obrigam-no a tomar excluir essa postura. milagres. Sim. A excluir a possibilidade de ter havido um milagre. Se Deus não existe, se não há sobrenatural, então não há causas sobrenaturais. Não é? Todas as causas são naturais por definição. Simplesmente não pode haver nada que seja fora... Que escapa à natureza, que escapa ao que é natural. Das leis da natureza, não é? Se bem que, pronto, aí há outro problema que é justificar a existência das leis da natureza, e para isso acho que remetíamos os nossos ouvintes a outra conversa que tivemos já há uns meses, não é? Sobre a visão do mundo do cientista católico. Sim, mas tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a visão do mundo. Mas tem a ver com isto. Esse é o ponto de partida. Sim. Eu acho que também, a certa altura, como cristãos, Gonçalo, acho que também não devemos, apesar da importância que os milagres têm, não é? Se os milagres são um sinal que Deus nos dá, convém estarmos atentos a eles, não é? Mas também seria um pouco imaturo, até superficial, fundamentar as nossas convicções e a nossa vida de cristãos nos milagres, não é? Até porque a história da nossa fé, não é? E até antes de Jesus, até da religião judaica, é que os milagres só são eficazes até certo ponto, não é? Só se for como sinal, não é? Nós podemos facilmente folhear o Novo Testamento, não é? Que está repleto de relatos de importantes milagres, não é? Que mudam a história, não é? Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, e é um dos aspectos que o torna também, ainda por cima, mais credível historicamente, pelo critério do embaraço, não é? Encontramos várias passagens embaraçosas, porque Deus dá um sinal através do milagre, e pouco tempo depois o que é que os judeus fazem? Desobedecem a Deus, não é? Ou seja, ficam muito maravilhados, não é? Com o milagre, não é? Lançam-se de joelhos e tudo, mas passado algum tempo já se esqueceram de Deus e já desobedeceram a Deus outra vez. Isso é uma coisa comum também, e nós... Um dos vídeos que nós vamos pôr aqui como sugerido tem precisamente a ver com isto, não é? Que muitas vezes aquilo que nós ouvimos da parte do ateu ou de alguém que cai no extremo cético da postura em relação aos milagres é que se eu vir um milagre à minha frente, eu vou acreditar. Portanto, aquele que nós metemos no vídeo, ele até diz: se agora de repente ficasse tudo escuro e aparecesse assim um sinal do céu com 1000 Everestes e lá no cimo estivesse Deus a dizer estou aqui Zé Manel, eu estou aqui eu estou aqui, sou eu, converte-te. Ele diz: eu nesse momento caía de joelhos e acreditava. O que o William Lane Craig está a falar com ele diz tens a certeza que era isso que ias dizer? Tu não ias dizer: estou a ter uma grande alucinação. Mas é ter uma grande alucinação. Isto é uma alucinação, exatamente. Porque, de facto, se a pessoa tem a posição filosófica de que os milagres não podem existir, se a pessoa assiste a um milagre, a pessoa mais rapidamente diz que está a ter uma alucinação do que reconhece que o milagre aconteceu. Portanto, isto é algo que é preciso ter em conta, não é? Sim. E como estavas a dizer, nós vemos isso, as pessoas pensam: se eu visse um milagre eu ia-me converter e a partir daí ia correr tudo bem, nunca mais ia fazer mal nenhum, ia ser santo. Se calhar ias, se calhar não ias. Depende da perspectiva em relação à vida, não é? Sim. Assim, e aquilo que nós vemos, e é exatamente isso que estavas a dizer, do critério do embaraço, no Antigo Testamento, quer dizer, o povo de Israel, Deus vai lá e tira-os do Egito, abre o mar para eles atravessarem. Portanto, eles veem aquilo e ficam maravilhados. Chegam ao outro lado. A primeira coisa que fazem é começar a trair Deus adorar ídolos. E a adorar ídolos e a fazer as neiras.
Repare, É a natureza humana. Isso é a natureza humana. também, Sim. é a natureza humana, mas exato, faz parte do critério de embaraço. Tu pensas, bem, se eu tivesse a inventar esta história, eu de certeza que não ia meter o meu povo A fazer uma vergonha dessas. Uma palermice destas, não é? Uma vergonha dessas, não é? Exatamente. Uma palermice destas, então, quer dizer, Deus faz isto para os tirar de lá e eles logo a seguir já estão a fazer a janeira outra vez. E é umas sobre as outras, não é? É umas sobre as outras. Sim, sim. E atenção, pronto, eu estou aqui a falar num tom um bocado cómico, não é? Mas não quero de maneira nenhuma fazer parecer que nós somos bons e os judeus é que fizeram sim, nós com isto. Nós naquela situação se calhar fazíamos também não, pior até se calhar. Não, e mesmo eu imagino que sejas igual, olhando para a minha vida, fazendo um exame de consciência é exatamente igual. Basta ter espelhos em casa, não é? Basta olharmos para a nossa vida, fazermos um exame de consciência, nós somos exatamente iguais. Deus cura-nos, faz maravilhas por nós e nós logo a seguir estamos a fazer a janeiro outra vez. E há aqui uma objeção em relação aos milagres, que também é muito comum e que parece que é uma objeção moderna, não é? Mas não é. Como vamos ver, São Tomás de Aquino também já lidava com esta objeção. E a objeção é mais ou menos assim. Porquê é que vocês, católicos, vão a correr precipitadamente dizer que um fenómeno foi milagre? Bom, e aqui um parênteses, não é? A Igreja Católica não faz nada a correr precipitadamente, mas pronto. Estas causas, estas investigações de milagres demoram décadas, por vezes séculos. Por isso, nada é feito a correr e apressadamente. Mas, diz a objeção. Porquê é que vocês vão... Desculpa. Ia dizer que acho que, além disso, convém, alguém que tenha interesse nisto, é ir ver os critérios que a Igreja considera antes de declarar uma coisa como milagre. Exatamente. O escrutínio é bastante complexo. Podemos falar nisso no outro dia, talvez, num episódio mais pequeno, mas é um escrutínio bastante complexo. E no fundo... Desculpa, interrompido. Não, mas isso é um ponto muito importante. E por acaso é uma boa ideia fazermos um dia um episódio em que possamos olhar para um milagre reconhecido, não é, pela Igreja, e ver quais são os critérios. Uma cura, por exemplo. Quais são os critérios. Mas o que eu queria dizer agora tem um bocadinho a ver com isso. Esta questão de que a Igreja age e analisa estes casos de milagre com muito cuidado e de forma muito rigorosa e com processos de escrutínio bastante complexos, podia ser tratado por nós num futuro episódio em que nós, por exemplo, poderíamos ir buscar uma cura milagrosa reconhecida pela Igreja, por exemplo, uma cura em Lourdes, e podíamos usar isso para perceber quais são os critérios para reconhecer um milagre. Mas o ponto que eu estava a querer fazer era um bocado na seguinte lógica. Alguém podia dizer assim: porque é que a Igreja se precipita a declarar um determinado fenómeno como miraculoso se calhar daqui a uns anos, daqui a uns séculos, ou se calhar daqui a algum tempo aparece um novo Einstein sobre a Terra, não é? Que vai explicar aquilo que a Igreja disse que era milagre, vai dar uma explicação natural para isso. E então, esta objeção parece nova, mas é muito antiga. São Tomás de Aquino comenta esta objeção. Ele até comenta isto no contexto de comparar a pessoa sem instrução com a pessoa com a instrução. Até acho que vale a pena nós lermos um bocadinho isso, porque os católicos são os primeiros a dizer que um fenómeno que se possa explicar à luz do conhecimento humano de forma natural, mesmo que seja um conhecimento futuro, esse fenómeno não pode ser um milagre. Ou seja, quando a Igreja decreta algo como milagre, não pode fazê-lo numa situação em que eventualmente alguém vai explicar isso no futuro, não é essa a lógica. São Tomás de Aquino dá então este exemplo. E ele dá um exemplo em torno do fenómeno do eclipse. A pessoa olha para os céus, não é? E vê um eclipse do Sol ou da Lua, por exemplo. Então o que é que diz São Tomás de Aquino? Diz assim: por exemplo, o astrónomo não fica surpreso quando vê um eclipse do Sol, pois conhece a sua causa. Mas a pessoa que ignora esta ciência da astronomia deve ficar surpresa. Porquê? Porque ignora a causa. E assim, um determinado evento é maravilhoso para uma pessoa, mas não para outra. Assim, algo que tem uma causa completamente oculta é maravilhoso de uma forma inqualificável. E é isso que no milagre sugere. A saber, o que por si só é repleto de admiração admirável, não simplesmente em relação a uma pessoa ou outra. Portanto, São Tomás de Aquino está a dizer que só pode ser um milagre aquilo que é inqualificavelmente incompreensível à luz da razão humana e independente da formação da pessoa que está a assistir. Não é? Portanto, isto é interessante, como já havia há 700 anos a resposta para esta objeção. A razão do milagre tem que estar no próprio Deus e tem que ser inacessível à mente humana, porque senão cairia, como diz há pouco, na esfera da ciência, mesmo que fosse ciência futura, não é? Fosse uma ciência que amanhã surgiria, não é? Uma outra lei que alguém ia descobrir. Não é? Portanto, se um alegado milagre fosse explicado mais tarde, de forma satisfatória,
por meios naturais, então é porque não era um milagre, não é? Obviamente não era um milagre, não é? Se ele mais tarde teve explicação natural, então não era um milagre. Sim, e aqui eu gostaria de fazer uma distinção, uma objeção a isto que surgiu uma vez numa conversa que estava a ter. Alguém me dizia que antigamente, quando as pessoas estavam doentes e obtinham uma cura, que isso na altura podia ser, se a pessoa tinha uma doença grave e era curada, que isso podia ser considerado um milagre. Mas se calhar a mesma doença que essa pessoa teve, nós hoje conhecemos um medicamento que a cura e pelo facto de hoje conhecermos um medicamento que a cura, aquele evento que aconteceu antes não foi milagre. Pronto, aqui não estamos a falar de nenhum exemplo em concreto, estamos a falar no geral, não é? Mas imaginemos esta situação. E o que eu respondi na altura, e ainda hoje acho que faz sentido, é que o que é facto é que mesmo que nós hoje conheçamos um medicamento que cura aquela doença, na altura a pessoa não o tomou. E como a pessoa não o tomou, isso não faz com que, se foi milagre inicialmente, é claro que nós estamos a dizer que todas as situações de cura são milagre, não é? Mas se inicialmente houve um milagre, o facto de nós hoje termos um medicamento que cura aquilo que na altura não tinha cura, não retira em nada... Porque na altura não havia esse medicamento, não é? Porque na altura não havia esse medicamento e a pessoa não o tomou, não é? Portanto, a cura pode ter sido milagrosa na altura e, pronto, e hoje, se a pessoa não tomasse o medicamento, também seria, não é? Tal e Portanto... Mas isto sem incidir em nenhum exemplo concreto, porque na altura, no contexto da conversa, também não havia nenhum exemplo em concreto, era só uma discussão conceptual. Perfeito, então, e nós estamos aqui já na reta final para a nossa primeira introdução a este tema dos milagres, que é um tema, como podem imaginar, daria para estarmos aqui horas e horas e horas a falar, mas nós temos aqui mais um aspecto que ainda gostávamos de ressaltar. Tem um pouco a ver com o facto de que os efeitos do milagre são sempre naturais, não é? Como há pouco falávamos, são sinais. Como sinais que são, eles são capturados pelos nossos sentidos. Pode ser pela visão, como acontece muitas vezes, não é? Quando uma pessoa assiste a uma cura, por exemplo, mas pode haver outro tipo de sentidos a serem testemunhas do milagre, não é? A audição, por exemplo, o olfato e outros que tal. Mas tipicamente é algo que se vê, não é? É algo que se vê com o sentido da visão. E qual é a consequência disso? É que há sempre algum processo natural que está a operar no milagre. O que estamos a dizer é que o milagre não é inteiramente explicado com processos naturais. Mas tem que haver algo de natural em operação no milagre. Porque os efeitos do milagre são vistos pelos olhos das testemunhas, são sensoriais, não é? E tem até a ver com a raiz da própria palavra, não é? Latina, miraculum, não é? Uma coisa admirável, porque é algo que se admira com os sentidos. Nós estávamos aqui outro dia, na preparação para este episódio, o Gonçalo a falar, a distinguir o milagre daquilo que se pode chamar em teologia ou em mística uma visão interior. Por exemplo, se um vidente tem uma visão interior, como por exemplo as crianças de Fátima tiveram, se tem uma visão interior, mas apenas elas têm essa visão, podemos deduzir que esse fenómeno de visão interior não tem nada a ver com a retina dos olhos das crianças, não é? É uma visão que acontece no interior da mente e não através dos sentidos. E este tipo de visões interiores, não é? Que não envolvem os sentidos e que não são vistos pelos olhos das pessoas, não é? Não são milagres. Não. Nós não, em teologia ou em mística, nós não chamamos milagres a situações de um vidente que tem uma visão que é interior e que só o vidente é que a tem, não é? É um fenómeno que pode ser bem real, não é? Mas que não é empírico, não é sensorial. E por isso não é milagre. Mas se pegarmos numa situação como a que estávamos a falar há pouco do Mar Vermelho que toda a gente vê, não é? Aí não. Aí não. Aí já se trata, exatamente. De um milagre. Se realmente o mar abriu, não é? Quer dizer que houve radiação eletromagnética que chegou aos olhos dos hebreus que testemunharam esse fenómeno. Ou seja, esse milagre, para funcionar, requer, por exemplo, as leis da óptica, certo? para que a luz para que a imagem desse fenómeno chegue aos olhos de quem o testemunhou, não é? Sim, nós no fundo podemos imaginar, e porque é assim, não é? Porque na maior parte dos sítios, na maior parte do tempo, são leis naturais que estão a agir. E quando existe um milagre, Deus intervém ali, portanto há ali uma determinada região em que Deus atua
de forma especial com uma causa sobrenatural, mas o que está à volta continua a reger-se de forma natural, continua a comportar-se de acordo com as leis da física, não é? E, portanto, embora haja ali pelo menos uma região maior ou mais pequena em que existe uma causa sobrenatural que causa algo extraordinário, tudo o resto tem que continuar, tudo o resto tem que continuar na mesma, como continua costuma dizer, a respeitar, sim, continua a respeitar as leis da física. E, portanto, existe sempre uma consequência natural da atuação da causa sobrenatural. Pelo menos nesta definição de milagres que estamos aqui a seguir. E esta questão do milagre como sinal traz-nos mais uma conclusão interessante, lógica ou filosófica, se quisermos dizer, e que é o seguinte: num contexto religioso, não é, em que os milagres funcionam como sinais, não é? Se esses sinais são empíricos e são acessíveis aos sentidos das testemunhas que os presenciam, seria impossível funcionarem como sinais se não houvesse uma lei, uma ordem natural e leis da natureza que permitam aos sinais funcionarem, nomeadamente a radiação eletromagnética, nomeadamente o sentido da visão, o funcionamento do olho humano, etc. Por isso, num contexto religioso de milagres como sinais, são necessárias leis da natureza para o próprio conceito de milagre como sinal funcionar, não é? Por isso, mais uma vez, a existência de leis da natureza não constitui argumento contra milagres de forma geral e de forma específica num contexto religioso em que os milagres são sinais. Até, pronto, como já dissemos várias vezes, seria absurdo falar de milagres se não existissem leis da natureza. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. E agora eu acho que só faltaria, Gonçalo, mas não será já hoje, tratarmos casos concretos, não é? Mas já não será hoje. Vamos aqui... Sim, e era uma das ideias aqui para o nosso podcast. De vez em quando vamos pegar assim num caso concreto e falar sobre isso. Aceitamos pedidos. Se quiserem que nós estudemos algum milagre em concreto, não vos prometemos o resultado, está bem? Portanto, nós os até dois... pode ser que não seja, não é? Até pode ser um milagre, um pseudo-milagre que se revelou ser um falso milagre, não é? Mas dentro das nossas capacidades teríamos todo o gosto em receber pedidos e em ir atrás de algum alegado milagre que vos suscite curiosidade e que queiram saber mais sobre ele. Nós temos já aqui um par de ideias, mas que não vamos agora revelar, mas que prometemos trazer para podermos aplicar os conceitos de hoje, que foram sempre um pouco abstratos, podemos aplicar estes conceitos a casos concretos. Exato. E penso que assim concluímos o episódio de hoje, mas já agora nesta onda de casos concretos, teremos em breve um episódio sobre um tema que nos é muito próximo, não é? Precisamente sobre esta questão dos milagres. Teremos aqui em breve um tema muito, muito interessante e que nos diz muito. E se não quiserem perder esse episódio e saber de que é que estamos a falar, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar, para não perderem nenhuma atualização do Café Ciência e Fé. É isso mesmo. Eu gostava de também deixar aqui uma última nota mais... Porque quando eu li isto pela primeira vez achei super divertido. Uma nota acerca da importância da noção da proporção. Isto vem do padre Stanley Aki, que é uma das nossas referências, um dos autores que inspiram sempre qualquer pessoa interessada na relação entre fé católica e ciência. O padre Stanley Aki já morreu em 2009, mas ele dizia com muita piada algo que eu vou estar aqui a citar de memória, porque eu não estive aqui à procura da citação, mas não encontrei, por isso vou mais ou menos citar de memória. Mas ele dizia algo deste género, dizia assim: o que é que nós devemos de pensar daquele teólogo muito moderno que aceita que Deus criou o mundo, criou o universo, e no entanto tem dúvidas acerca da concepção virginal de Jesus Cristo? No fundo, Deus criou o universo inteiro, não é? Mas de repente é super complicado para ele o nascimento de Jesus Cristo só de uma mãe de Nossa Senhora, sem intervenção de um pai humano, não é? Quer dizer, e ele terminava a dizer assim: é preciso ter a noção da proporção. E eu acho esta frase extraordinária. Pois realmente, se uma pessoa já é cristã e já acredita na criação, não é? Os milagres são, como se costuma dizer, são peanuts, são pevides, não é? Quer dizer, sim, são um saltinho, para não é? Deus, para Deus são pevides. Que às vezes Deus nos dá porque nós, nós não vamos assim muito longe, não é? Precisamos desses reboçadinhos,
dos milagres, mas realmente é preciso ter noção da proporção, não é? Achei isso engraçado. Exato. E concluindo aqui, eu acho que é mesmo isso. Portanto, nós estamos no episódio de hoje, nós obviamente partimos estamos a falar desta questão dos milagres do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista de quem é crente, não é? Mas assim, em forma de sumário, em relação ao episódio de hoje, acho que o ponto mais importante provavelmente é este, é que não é a ciência que mostra que não existem milagres. Ela tem que assumir que eles não existem para poder fazer os seus estudos, claro. mas ela não mostra que eles não existem. Porque se eles estivessem a acontecer, a ciência não conseguia estudar nada, não é? Sem dúvida. Não teria regularidades. E depois é essa questão, não é? Do ponto de vista de alguém que é crente e que acredita que Deus criou o universo, e nós não estamos a defender isso hoje, mas é aquilo em que nós acreditamos, vamos falar nisso noutros episódios. Mas se Deus consegue criar o universo, então criar um espermatozoide no interior de Nossa Senhora é peanuts. É peanuts, para Deus é peanuts. E se calhar também destacaríamos que é quase um milagre nós termos conseguido fazer esta introdução ao tema dos milagres abaixo da duração de 1 hora, Gonçalo. O que é que tu me dizes? Eu acho que sim, eu acho que devíamos submeter isto para a congregação para as causas romana. Dos santos. Exatamente, porque isto realmente, para além de ser um atrevimento, não é? Estarmos a tratar este tema tão espinhoso, conseguir fazer isto em menos de 1 hora pode não ser milagre, mas é obra. Desculpa lá, mas é obra. Exato. Para os mais incrédulos talvez seja um milagre. Os mais incrédulos, lembrar sempre aqueles que nos estão a ouvir e que não partilham da nossa religião ainda, não é? Que não deixem de nos enviar comentários, como de costume, fazer as vossas críticas. Temos todos o gosto em receber contestações e críticas, não é? Claro, obviamente não é críticas com algum conteúdo, não é? Temos todo o gosto em responder e agradecemos muito o tempo que dedicam a ouvir o nosso podcast. Ficamos muito contentes de vos ouvir, de vos ter aqui como ouvintes também. E pronto, e acho que ficamos por aqui, não é? Sim. Bem, a ver se não estragamos a hora, a ver se não estragamos a duração da hora. Exato. Bem, obrigado por este bocadinho, Bernardo. Um abraço, Gonçalo. E até à próxima, quando tratarmos um milagre a sério e saímos da teoria para a prática. Exato. Até à próxima. Um abraço. Final deste episódio do Café Ciência e Fé sobre o tema de milagres e ciência. O que é que acharam? Acham que os milagres convivem com a ciência? Ou acham que as duas são completamente incompatíveis? Como é que uma pessoa pode, ao mesmo tempo, preservar estas duas visões? Bom, estes foram os temas da reflexão de hoje. O Café Ciência e Fé volta em breve, voltamos já na próxima semana, como sempre. Desta vez com um tema mais prático e muito especial. Se não o querem perder e não querem perder os outros temas que nós apresentamos aqui, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, subscrever, por gosto, partilhar, enviem este programa aos vossos amigos ou então aos vossos inimigos. Nós estamos cá todas as semanas, sempre para mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.